Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é bastante importante, bastante profundo, né? E que por vezes a gente acaba vivendo os nossos dias sem parar para pensar muito nisso, e é algo que tá como um plano de fundo, né? Um pano de fundo na nossa vida. E se a gente não parar para refletir sobre isso, a gente pode acabar desperdiçando muito do nosso tempo, do nosso recurso, né? Que é tão precioso. Esse recurso tão precioso que é o nosso tempo, a nossa vida, realmente. E acabar despendendo isso naquilo que não é de fato importante. Então, a passagem que é usada como base, né, para essa reflexão é a passagem que está em Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5, que fala: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi colocado, né, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não decepciona. Se a gente parar para refletir sobre isso, esperança, né, significa esperar em algo. E eu já quero ir direto pro assunto, né? Eu já comecei esse vídeo sendo muito direta e quero continuar assim. Então, no que eu coloco a minha esperança? Isso não é algo que uma resposta teórica serve. É preciso olhar, né, para a gente descobrir, identificar no que a gente realmente está colocando nossa esperança. É preciso que a gente olhe para as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos hábitos. É onde que a gente vem gastando o nosso tempo, a nossa energia, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente tem para gerenciar nessa vida, né? E se a gente for muito sincero, a gente vai conseguir identificar a resposta, né? No que eu estou esperando. Então, para a gente dizer que espera realmente em Cristo, que a gente espera naquilo que Deus prometeu para nós, né? Que Jesus prometeu, ele diz, né? Na ascensão, antes da ascensão, ele promete que vai, né? Mas vai preparar para nós um lugar, né? Para estar junto dele. E na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, se a gente realmente confia nisso, confia que tem algo mais depois dessa vida, que tem uma vida eterna, que pode, né? Existe a possibilidade de uma morte eterna, a gente vai colocar isso, né? Colocar esse peso sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. Então, a gente acaba não vivendo de uma maneira automática. Pensar nisso com quanto mais frequência, melhor, né? Ajuda muito a gente a balizar a nossa vida, realmente colocar os nossos recursos, o nosso tempo e viver o agora pensando, né, na eternidade. E é muito importante também para a gente conseguir fazer uma avaliação mais profunda da nossa vida, das escolhas que a gente vem fazendo, que a gente se baseie também na passagem que está em 1 Coríntios, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Tentei gravar, né? Que fala que, se eu não vou falar exatamente como tá lá, mas eu vou colocar aqui na descrição. Se a gente coloca a nossa esperança em Cristo para esse mundo, então eu vou seguir Jesus para esse mundo, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ler, né, os evangelhos, eu vou procurar estudar isso, me aprofundar nisso, para ter glória nesse mundo, fama nesse mundo, para a gente realmente crescer, né, ter graças temporais somente, e viver, né, encontrar felicidade nesse mundo. Se é para isso que a gente coloca a nossa esperança, então eu vou caminhar com Jesus, mas porque eu quero me dar bem aqui e agora. Nós somos de todos os homens, os mais dignos de pena, né, de São Paulo. Então, não é isso que Jesus promete. Até Nossa Senhora diz, né, também para Santa Bernadette, que na aparição de Lourdes, que ela não promete a felicidade nessa vida, mas sim na outra. Claro que a gente vai ter muitas alegrias, mas também o sofrimento, né? E esse sofrimento ele pode ser visto e vivido de outra forma se a gente tem bem firme e alimentar essa esperança, né? A esperança não decepciona. Então, se eu vivo cada sofrimento, cada pequeno sofrimento, cada dificuldade, colocando nas mãos de Deus, enfrentando aquilo como isso vai passar, tem uma vida eterna me esperando.
Isso aqui vai ganhar um peso diferente se eu aceitar com amor. Não é fácil, mas se a gente olhar, né, para as dificuldades, para as dores presentes nessa vida, com esses olhos, com esperança, a gente vai ter um sabor diferente e realmente vai viver não como uma pessoa decepcionada, mas como uma pessoa feliz já aqui, já agora, né? O reino dos céus está no meio de vós, já está entre vós, né? Está perto de vós, Jesus diz. Então, o reino dos céus, ele já se inicia aqui. Assim como muitas pessoas podem iniciar um inferno já nessa vida, a gente pode iniciar já o céu nessa vida. É isso que Jesus nos propõe, né? A gente começar a viver como as pessoas que entenderam essa dinâmica de Deus, né? Entenderam e aceitam, né? Aceitam a cruz, aceitam as alegrias e a cruz da mesma forma. É fácil? Não. Leva uma vida toda, a gente, a cada situação que acontece é provado, é testado, a gente pode cair, mas também pode levantar. Então, que nós não vivamos como desesperados. Se você, ao olhar para a tua vida, perceber, olha, eu não tô na amizade com Deus, eu tô longe, eu tô colocando minha esperança nesse mundo, eu tô colocando meu tempo, minha energia, os meus recursos para ser feliz aqui e agora, porque eu já não sei se eu acredito que tem uma alegria depois daqui. Eu não sei se eu consigo postar as minhas cartas numa alegria depois. Vai que não tem nada. Se você está vivendo assim, peça para Deus a fé. Peça para Deus fortalecer a tua esperança. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nos conduz, né, naquilo que Deus sonhou para nós. Então, Jesus promete que quem pedir o Espírito Santo não vai ser negado. Não vai ser negado o Espírito Santo a quem pedir. Vai ser dado. Então, com humildade, como uma criança pede para o Pai, né? Peça o Espírito Santo. Peça a fé. Se você tem dúvida da existência de Deus, se você tem dúvida dessa realidade de que isso é real, peça a fé. Vai ser dada para você. Peça com humildade. Vai ser dada. Você vai começar a ver essa realidade que não é material, mas é tão real quanto. Ou mais real até, né? Se é possível falar isso. É tão real quanto esse mundo físico que a gente está vivendo. E tem uma alegria muito maior em viver com essa esperança. No inferno estão as pessoas desesperadas, não têm esperança. É aquela pessoa que já começou a pensar aqui, né? Eu não tenho jeito, para mim não tem perdão, já era. E viver assim, dessa forma. Deus não quer isso para nós. Deus não quer. É muito próprio do mal, né? Muito próprio daquilo que não é de Deus. Não ter esperança. Não ter esperança e largar, né? Ai, não tem, para mim não tem mais jeito. Isso não é um pensamento de Deus para você. Você tem jeito. Volte. E Deus trabalha com o agora. Então agora, nesse vídeo, se você precisar, pause esse vídeo e fale, Senhor, eu quero acreditar. Eu quero ir para o céu. Eu quero ter esperança. Me ajude. Basta isso. Uma oração sincera e simples como a de uma criança. Ele nunca deixa a gente abandonado. Nunca decepciona. A esperança não decepciona. Deus não decepciona. Espero que você tenha gostado de refletir sobre isso comigo. E te vejo no próximo vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva e vamos espalhar essa mensagem para mais pessoas, porque Deus nos quer felizes agora. Nós somos filhos dele e um pai quer sempre ver o filho feliz. Um abraço e até o próximo vídeo.